Olá, turma! Tudo bem com vocês? Pessoal, então esse vídeo vai ser para explicar para vocês como que vai ser a rotina das atividades de matemática, tá bom? Então, as atividades de matemática eu vou postar sempre na segunda-feira para vocês estarem fazendo, realizando e me entregando até a sexta-feira. Porém, essa sexta-feira, dia 19 agora, não haverá aula presencial, tá? Mas de forma remota, normal. Pode me entregar normalmente. Então, como vai ser? Tá? Os horários de estudo dos quartos anos é das 7 até as 11h30. É como se vocês estivessem na escola, é o horário que vocês vão parar, vão se organizar, fazer as atividades de vocês, tanto de matemática, de língua portuguesa, ciência, geografia, história, educação física, arte, né? Por isso organização, viu? Porque são muitas matérias, né? Essa semana, em matemática, né, eu mandei o documento PDF do que nós vamos estar aprendendo. Eu vou fazer a leitura da rotina com vocês, do roteiro, tá? Então esse vídeo ele vai ser um pouco mais demorado, porque é a primeira vez, vou estar explicando mais. Os outros eles vão ser um pouco mais curtos. Daí nas próximas, nós vamos falar só da atividade, vai ser mais rápido, tá bom? Então o que vai ser essa semana? Atividade de matemática, semana do dia 15 a 19 de fevereiro. Habilidade, o que nós vamos aprender essa semana? O que eu vou explicar para vocês, ensinar para vocês? Ler, escrever e comparar números naturais até a unidade de milhar. Olha que facinho até a unidade de milhar. 1.000, 2.000, 3.500. Isso é unidade de milhar. Quando eu falo 10.000, já foi para dezena de milhar. Já não é, tá? Então tá fácil. Né? Então vamos lá, roteiro para realizar a atividade de matemática. Sempre iniciar as atividades fazendo a leitura, né, de todo o roteiro. Não tenta adivinhar, gente, as atividades. Leia todo o roteiro. Depois de ler o roteiro, vocês vão assistir o vídeo, que é esse vídeo vocês estão vendo agora. Né? Porque aí eu explico um pouco mais da atividade, explico o que vocês vão fazer realmente, né? Vou dar aula em relação àquele conteúdo para vocês. Né, através do vídeo. Após realizar a atividade proposta para a semana, enviar o registro. Registro é a foto da atividade. Essa semana eu vou fazer uma sondagem com vocês, então vai ser um ditado. Vou explicar primeiro, né, os números para vocês, o sistema de numeração decimal, depois nós vamos para um ditado, ok? Então, essa semana não vamos utilizar livro, vai ser tudo no caderno. 4, né? Por que vocês têm que mandar foto, registro? Porque eu tenho que fazer a correção. Saber em que momento vocês erraram, se não erraram, se estão fazendo tudo corretamente. Não é só para me ver a resposta, não. Quando foi operações, tá? Eu quero a conta toda montada no caderno para saber se vocês estão fazendo corretamente mesmo. As atividades de matemática serão postadas sempre na segunda-feira, né? E vocês vão estar realizando até sexta-feira, podendo fazer até sexta-feira. Postei na segunda-feira. Já quer se organizar com a atividade de matemática na segunda, fazer na segunda e já me mandar o registro? Perfeito, gente. Você tem todas as outras semanas para fazer as outras disciplinas, tá? A parte de geografia e história, eu ainda vou decidir se eu vou postar sempre na quarta ou na quinta-feira. Daí, a de geografia e história, como vai ser na metade da semana, vocês vão poder me entregar até segunda-feira da outra semana, tá bom? Matemática, postado sempre na segunda-feira, entrega até sexta-feira, porque vocês têm que fazer no horário de estudo de vocês a matemática, para acompanhar, né, os erros e acertos de vocês aí. Já geografia e história não é que eu não vou acompanhar, mas a intervenção é menor, porque às vezes é mais leitura, interpretação de texto, né? Vai ser mais atividades lúdicas. Dono, o que é atividade lúdica? É trabalhar às vezes com jogos, brincadeira, com música, com vídeo, tá? E agora matemática não, ela tem que ser ali exata, né? Vocês têm que fazer, praticar para aprender. Matemática só se aprende praticando, né? Então vamos lá. 4. Entregar, né, até sexta-feira no horário para entrega das atividades das 7 até as 11h30. Exceções aquela que os pais já falaram que chega em casa à noite, que depois quando eles chegarem em casa, que os filhos vão se organizar para fazer as atividades, né? Ou nos finais de semana, que é aí que eles vão estar em casa. Então aí, gente, é organização, é conversar com os professores, tá bom? Tem exceções sempre, né? 5. As aulas online pelo centro de mídia devem ser anotadas no caderno. Por exemplo, segunda-feira, se não me engano, sempre vai ter 2 aulas de matemática. Amanhã, dia 15 do 2. O que vocês vão aprender na aula online? Anota no caderno.
tá? Porque tem um momento que eu vou ter que olhar o caderno de vocês. Quero todo organizado. E essa semana a atividade vai ser no caderno também, então organização, tá bom? Tem que se organizar, gente. Eu adoro caderno organizado, tá? E é feito com... Eita, teu cachorrinho latindo bem agora. 6. Essa semana será realizada a atividade no caderno, né? Então, o que nós vamos aprender essa semana? Sistema de numeração decimal. Texto para ser copiado no caderno. Vai copiar esse texto no caderno, sim, porque tem a tabela de classe e ordem que tem que montar no caderno, porque essa tabela, vocês vão usá-la muito, 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 muito essa tabela, para aprender a ler o número, a escrever, a comparar, a fazer a composição, a decomposição do número, tá bom? Então vamos lá fazer a leitura. Os algarismos são os símbolos matemáticos usados para representar um número, né? No sistema decimal, que são... Os algarismos são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Só isso, dona? Sim. Com esses 10 algarismos, eu consigo formar quantos números, gente? Infinitamente. Não tem quantidade, os números eles são infinitos. Eu posso formar um número usando 2 algarismos. 1, 2. Né? Eu posso usar o número 1, o algarismo 1 e o algarismo 2, que eu formo o número 12. Eu posso formar um numeral usando 3 algarismos. O algarismo 1, 2 e 0. Eu formo o número 120. Tá? Eu posso usar 10 algarismos, né? 20 algarismos, o tanto que vocês quiserem. Então, os números, gente, eles são a composição, quando a gente faz a composição, o numeral, né? Usando os algarismos, é infinito. Vocês podem formar os números que vocês quiserem infinitamente, tá bom? E tá, que nos ajudam na matemática a contar não apenas as unidades, mas também as dezenas e as centenas. Quando eu falo 1 até 9, eu falo 9 unidades. Quando eu entro na casa do 10, são 10 unidades. Só que 10 unidades eu também posso falar que são uma dezena. Uma dezena é igual a 10 unidades. Então, por isso o sistema de numeração decimal, porque eu agrupo em 10 as unidades. Uma dezena é igual a 10 unidades. A 10, né? Duas dezenas, dezenas. Uma dezena, 10. Duas dezenas, igual a 20 unidades. Uma centena, 100, né? Igual a 100 unidades. 3 centenas, igual a 300 unidades. E assim vai, tá? Então, é isso que nós estamos aprendendo. Vamos aprender agora. Tá, o agrupamento de 10 em 10 começou a ser usado para facilitar a contagem e a partir disso surgiu a primeira definição nesse sentido. Para facilitar a contagem e a partir disso surgiu a primeira definição nesse sentido. Cada 10 unidades formam uma dezena e a cada 10 dezenas formam uma centena. Esses grupos de 1, 10 e 100 é unidade, dezena e centena, por exemplo. São chamados de ordem. Né? E a cada 3 ordens forma um novo grupo que recebe o número de classe, ok? Então vamos explicar um pouquinho. O que vocês vão estar aprendendo? Vocês vão aprender a ler e escrever o número. Vamos pegar uma canetinha aqui, minha caixinha de ferramenta, pincel, tá? Nós vamos, por exemplo, nós vamos trabalhar o ditado. Eu falo, pessoal, escreva no caderno, vamos lá começar o ditado, o número 12. Vocês vão lá, escrevem o número 12. Isso é representação numeral, né? O 12, tá? Então, isso é escrever o número. Como que eu leio esse número? 12. Como que eu escrevo ele por extenso? Ler. Como se ler o número e como se escreve por extenso é a mesma coisa, tá, gente? Como que eu escrevo por extenso esse número? 12, ok? Ou, deixa eu escrever aqui de forma, para vocês entenderem melhor. 12, tá bom? Dona, o que é comparar, né, um número? Eu tenho o número 12. Eu tenho o número 15. Eu vou comparar. Qual desses 12 ou 15 é maior? Qual é o número maior? Aqui na unidade, aqui é a dezena, né? Vamos separar assim.
Na unidade, eu tenho 2 e 5, né? Na dezena é igual. Então, aonde que eu vou fazer a comparação para ver qual é o maior número? Na unidade. Qual é o maior, 2 ou 5? O 5. Então, o número 15 é maior do que o número 12. Isso é fazer comparação, tá? Eu falo o número 12, 13, 14. Eu estou aumentando esse número ou estou diminuindo? Estou aumentando. Então, eu estou fazendo uma ordem crescente. O número está crescendo, aumentando. Eu falo o número 12, 11 e 10. Do 12 para o 11 para o 10, aumentou ou diminuiu? Diminuiu, né? Do 10 para chegar, né? Do 12 para o 10, eu estou decrescendo, diminuindo o número. Então, isso é ordem decrescente, tá bom? Então, isso é fazer a comparação. Tá fácil, né? Não é difícil, não. Aí, nós vamos aqui para a tabela de classe e ordem. Na tabela de classe e ordem, vocês vão aprender no quarto ano, por enquanto, né, o foco de vocês vai ser até a unidade de milhar. A unidade de milhar é essa daqui, ó. Bem aqui, a unidade de milhar, né? Então, eu posso formar qualquer número usando os algarismos, de 0 até 9. Porém, toda vez que eu faço um número, por exemplo, o número 123. 123, cada algarismo aqui, ele tem um valor. O 3 ele tem um valor posicional, o 2 um valor posicional e o 1 um valor posicional. O 3 não está aqui na casa da unidade, então ele equivale a 3 unidades. O 2 não está aqui na casa da dezena, é aqui unidade, aqui dezena e aqui centena. Então o 2 ele tem valor de 2 dezenas, igual a 20. O 1 aqui, ele está na casa da centena. Então, equivale a uma centena, que é igual a 100. Eles têm os mesmos valores? Não. O 1 equivale a 100, o 2 equivale a 20 e o 3 a 3 unidades. Então, isso é valor posicional. Eu falo para vocês no ditado número 789. 700 equivale a 7 centena, o 8 a 8 dezena e o 9 a 9 unidade. Então, gente, vocês têm que saber o valor posicional dos números para na hora do ditado fazê-lo corretamente. Por isso essa tabela que é de classes e ordens, vocês praticarem um pouco, tá bom? Vão pensando em número, vão associando aqui, né? E daí nós vamos trabalhar até que a unidade de milhar, conforme eu coloquei. Por exemplo, eu falo o número 380, vou colocar aqui o 3, na dezena o 8 e na unidade o 0. Porque eu falei 300, ó, 380, né? A unidade, eu não falei nenhum número, eu poderia ter falado 381, eu falei 380. Então, a unidade é 0, né? A dezena é 8 e a centena é 3. E se eu falasse 1380? O 1, ele entraria aqui, de 1000, né? Então, aqui ele já ia ocupar a unidade de milhar. Então, eu colocaria um pontinho aqui, um pontinho 380. Por que vem esse pontinho? Porque a cada 3 ordens eu mudo de classe. Então, até 999 eu coloco aqui, na classe das unidades simples. Quando eu vou para 1000, já não vai ficar 1000, já não vai ser 4 algarismos. Então, 4 algarismos, esse 1 aqui, ele já entra na unidade de milhar, tá? Então, eu já vou para outra classe. Então, isso é classe, né? Só que aqui, por exemplo, 1000 eu tenho 1, 2, 3, 4. 4 ordens, que vai preencher aqui 1, 2, 3, 4. Deixa eu ver se essa borracha, borrachinha, que borracha. Então, vamos aqui. Eu falo 1000. Vamos colocar aqui 1000. 0, 0, 0. Né? Então, eu tenho 4 ordens. Aqui, 1, 2, 3, 4 ordens. Pontinho aqui no meio. Lembra que a cada 3 ordens eu mudo para uma classe? Então, até aqui é uma classe. Esse 1, ele já vai para essa classe aqui diferente. Se eu fosse até aqui, por exemplo, né? Já fosse lá para... nem vou colocar aqui, não entra.
Então, gente, é isso, tá? Vocês têm que pensar, ficar atento ao número que a professora está falando. Pode usar essa tabela de classe, vocês praticarem o ditado que vai ser proposto para vocês, tá bom? Diminuir aqui. Aqui tem um exemplo para vocês. Quando formamos o numeral, que são os números, né? Nós falamos número, na verdade numeral, né? Cada algarismo possui um valor posicional. Exemplo, 324, foi o que eu acabei de falar, tá? O 324. O 4 aqui, ele tem o valor de 4 unidades. E o 2? Ele é igual a 20 unidades ou 2 dezenas, né? E o 3? O 3 aqui, ele ocuparia essa casa aqui da centena. Então, ele equivale a 300 unidades ou 3 centenas, tá? Por que 3 centenas? Porque não tem valor de 300? Uma centena não é 100? 3 centenas é 300 unidades, ok? Vamos praticar? Enumere, né, a página do caderno de 1 até 10. Ouça com atenção os números ditados, né? Pode usar a tabela de classe e ordem para verificar se está correto. Vamos lá? O que vocês vão fazer então? Vocês vão pegar o caderno de vocês. Então, vamos lá no caderno de vocês. Vão numerar. Lá, 1, 2, 3, 4, tá? Até o 10. Um embaixo do outro. Daí eu vou falar número 1. Qual é o número que eu vou digitar? Vocês colocam na frente da situação 1. Por exemplo, número 1, eu vou falar o número 15. Aqui vocês vão colocar número 15. Ok? Vamos começar então? Volta o vídeo ao tanto que foi necessário para vocês aprenderem, tá bom? Então, número 1, 15. Número 2, 5. 2. Vamos fazer o número 5. Vamos escrever o número 5. 3. 86. 3, 86. 4, 90. Deixa eu colocar esses números aqui, fica mais fácil de enxergar. 4, 90. 5, 100. 5, 100. 6, 150. 100, desculpa, 6, 150. Pode ajudar, estou atrapalhando? 7, 555. 7, 555. 8, 6.384. 8, 6.384. 9, 1.080. 9, 1.080. 10, 2022. 10, 2022. Ok? Então, essa é a atividade da semana, esse texto, vocês entenderem um pouco mais sobre o número decimais e o ditado para verificar como que tá essas informaçõezinhas na cabeça de vocês, tá? Como que vocês estão aí em relação aos números, tá bom, gente? Façam, registre no caderno, tire foto, né, do texto e o ditado para fazer a correção e mande para a professora até sexta-feira, às 11h30. E assistindo às aulas online sempre. E aguarde que eu vou postar a atividade dessa semana de Geografia e História também. Gente, então, beijão para nós. Ficamos com Deus, né? Sempre. Tchau, tchau. Até a próxima, viu? Deixa eu apagar aqui.